Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos por começar mais de uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da classe de adulto, das lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. O tema desse nosso terceiro trimestre de 2024 é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição que nós veremos no dia de hoje é a lição de número 12, a lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 22 de setembro de 2024. E o nosso tema será o banquete de Esther, denúncia e livramento. Antes de nós adentrarmos na leitura bíblica e nos comentários, deixe a cidade e a igreja que você se reúne, pois fazendo assim você estará participando do sorteio do livro Teologia Sistemática Pentecostal Brasileira. Compartilhe esse vídeo, curta, siga-nos na rede da Assembleia de Deus Ministério Floresta e que a bênção de Deus venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Lição de número 12. O banquete de Esther, denúncia e livramento. Texto áureo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Leitura bíblica em classe. Encontra-se em Esther, capítulo 7, até o versículo de número 10. Esther, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther: no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer o rei, deixe-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amados, hoje eu me faço acompanhar à minha direita e à esquerda dos irmãos, do meu irmão, considero ele como se fosse um irmão, o presbítero irmão Josemar de Olindo. Nós tivemos o privilégio de crescermos juntos nos bancos e nas fileiras da Assembleia de Deus Ministério Floresta, fomos introduzidos ao Santo Ministério do Magistério Cristão juntos, nós fomos oficializados como professor de escola dominical juntos, e hoje, meu amigo, é um grande prazer tê-lo aqui. Ele reúne na Assembleia de Deus Nova Vida em Una, e você pode deixar a sua saudação para o público e também as notas da nossa introdução em nome de Jesus. Quero agradecer primeiramente a oportunidade, o convite, né? É um prazer estar aqui com os irmãos. Como bem falado pelo nosso irmão Jades, considero como um irmão, né? E nós começamos essa caminhada como professores juntos, né? Me sinto honrado em estar aqui contribuindo, colaborando com os irmãos, né? E já fazendo a nossa rápida introdução,
Na lição de hoje, nós vamos ver que a soberba, ela precede a queda. A lição vai tratar do assunto falando sobre a queda de Amã e o livramento do povo de Deus. Em todo momento dentro do livro, nós vamos ver Deus agindo, Deus usando Esther e agindo em favor do seu povo. É bem notório já na nossa introdução, né, que nós vimos que Amã é humilhado e Mardoqueu ele é honrado. Ali já se inicia a queda de Amã, mostrando assim que o tempo todo Deus esteve no controle para agir no momento e na hora certa em favor do seu povo. Já aprendemos aqui, meus irmãos, uma preciosa lição, que nós precisamos e devemos confiar unicamente no Senhor que fez os céus e a terra. Ora, o salmista mesmo disse, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então precisamos confiar no Senhor, que o Senhor pode nos dar vitória. Posso me acompanhar também aqui à minha esquerda, à direita dos irmãos, ele é auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, pré-presbítero, está fazendo curso para ser separado ao Santo Ministério. Gabriel, nosso coração está cheio de expectativas para o Conexão. Então deixa a sua palavra de saudação, suas notas introdutórias, mas também fala desse evento que é tão importante para a juventude assembleana da região do Caparaó, no lindo estado do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor a todos, irmãos. É uma honra estar mais uma vez em uma das nossas pré-aulas. Faço ladeado evangelista Jadson, nosso superintendente, também o presbítero Josimar. É uma honra estar com os irmãos. Quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez convidar você, a sua família, todos os jovens da nossa região, para os dias 28 e 29 de setembro, às 18 horas, em nossa matriz, a De Floresta, para o Conexão Jovem. Conte com a sua presença, traga a sua caravana, vai ser uma bênção, no nome do Senhor Jesus. Nessa lição, nós observaremos que Deus, ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Nós vemos que o Tiago vai escrever isso no capítulo de número 4, versículo 6 de sua carta. Nessa lição, nós vemos o grande livramento providenciado por Deus. Nós vamos descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela contra Amã. E nós vemos que nesse contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. Nós percebemos que a injustiça ela é um vício da alma, contrário à virtude que faz com que o ser humano seja prejudicado. Amados irmãos, nas notas introdutórias, o comentarista ele traz uma reminiscência histórica dos últimos fatos que envolvem esses personagens tão caros para a lição de hoje. Quais sejam Hadassa, Mardoqueu, Amã e Assuero. Ele vai nos falar que já havia acontecido um primeiro banquete, é o que está previsto em Esther, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 4. Já havia acontecido um primeiro banquete. Aquele banquete, que havia sido antecedido pela extensão do cetro até Esther, lhe concedendo o alvará para que ela entrasse e permanecesse em sua presença, ela lhe pede então ao rei uma segunda reunião, uma segunda audiência. Nesse interlúdio entre esse segundo banquete, o primeiro banquete e o segundo banquete, nós temos a vida de Mardoqueu sendo honrado. O Senhor tira o sono do rei Assuero, ele então pesquisa e por providência divina ele encontra as crônicas que apontam o grande livramento que ele recebe por ajuda de Mardoqueu, e nós então agora o início da data marcada deste segundo banquete. O Amã já havia sido notificado, inclusive por suas mulheres e filhos, que algo então lhe aconteceria, visto o sinal que já estava acontecendo. A mulher que mandou ele fazer a forca em Esther 5,14, agora está dizendo para ele, em Esther 6, versículos 12, 13 e 14, que ele realmente cairia. Porque se Mardoqueu era um judeu e ele perseguia todos os judeus, e ele estava perdendo somente para um judeu, quem diria perder para todos os judeus? Então nós encontramos, meus amados, que Amã estava colhendo o fruto do seu orgulho. Provérbios 16, 18 irá nos dizer: o orgulho vem antes da destruição,
o espírito altivo antes da queda. Ponto de número 1. Irmão Josimar, o banquete é denúncia à instabilidade de Amã. Aqui nós começamos a observar que Amã começa a entender que o cenário está mudado. Observamos que a intenção maligna de Amã, ela começa a se voltar contra ele. Como bem falado pelo nosso irmão Jadson, né? Ele estava perseguindo um judeu. Ele queria a morte de Mardoqueu e ele foi até a presença do rei para pedir isso. Porém, a Bíblia vai nos dizer que, ao invés disso, ele é humilhado e ele tem que sair pela cidade com Mardoqueu montado num cavalo, algo que ele mesmo havia indicado para o rei fazer, e isso acontece. Nós vemos aqui que essa humilhação de Amã, ela já é a mão de Deus trabalhando em favor do seu povo. Porque Mardoqueu, então, é perseguido, mas agora aquele que é o seu perseguidor é humilhado, Deus mostrando para nós, dentro desse contexto bíblico, que Deus está agindo em favor do seu povo. E com isso, Amã começa a perceber, as pessoas em volta de Amã começam a perceber que a sua queda ela é iminente. O que nós podemos aplicar com isso, né, dentro dessa lição? Nós, como servos do Senhor, precisamos ser humildes. Nós, como servos do Senhor, precisamos confiar unicamente e exclusivamente em Deus. Mardoqueu era humilde, Mardoqueu era um servo do Senhor, Mardoqueu confiava no Senhor. O seu inimigo queria sua morte, mas Deus queria exaltar Mardoqueu. Um banquete é denúncia à instabilidade de Amã. Gabriel. Amã é levado apressadamente para o banquete que Esther havia preparado. Você observa isso no texto de Esther, capítulo de número 6, versículo 14. Nós vemos que nesse instante, nós vemos que Amã ele já estava percebendo que o seu plano maligno já não estava dando certo, estava sofrendo falhas. Amã ele faz esse plano para perseguir Mardoqueu, juntamente com todos os judeus das 127 províncias do Império Persa. Nós vemos que nesse instante Deus estava agindo. Amã, ele começa o seu dia com a intenção de levar e obter a ordem do rei para a execução do judeu por nome Mardoqueu. E nós vemos que em Provérbios capítulo 16, versículo 18, vai dizer que a arrogância precede a destruição. E nós vemos que a humilhação de Amã era uma ação do próprio Deus agindo para o seu povo. Amã é forçado a conduzir Mardoqueu pelas ruas de Suzã. Como o presbítero Josimar bem disse, foi o próprio Deus que estava agindo. Aquilo que Amã pensou que era para ele, era para o judeu que ele tanto desprezava e queria matar por nome Mardoqueu. Nós vemos que Amã ele estava perturbado. Quando chega em casa, ele é confrontado pela sua esposa e pelos seus amigos. Observe isso no capítulo de número 6. E nós vemos que Amã ele tinha uma ansiedade maligna com a intenção de destruir não somente Mardoqueu, todo o povo judeu. Queridos, o dia de Amã realmente não foi um bom dia. Ele já havia passado pelo primeiro banquete, no capítulo 5 de Esther, e a maneira como a rainha o recebe dá a ele a falsa sensação que ele era uma pessoa de alto prestígio, até porque nós vemos que no capítulo de número 3, ele é exaltado acima de todos os príncipes que estavam com ele. Esther capítulo 3, versículos de número 1. Ele levanta o dia com seu coração orgulhoso, achando que colocaria em prática o seu intento de enforcar Mardoqueu, mas mal sabia ele que a sua hipotética vítima se tornaria o encalço para ele começar a cair. E ele então tem que puxar o cavalo para ele durante todo o dia. E se lembre, o cavalo do rei, vestido com a roupa do rei. E então ele passa o dia todo honrando aquele que ele queria destruir. E quando ele chega em casa, ele recebe então a triste sentença dos seus próprios familiares de que algo estava previsto para ser a sua destruição.
Ele poderia ter seguido o conselho de Lamentações 3:29. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Que nós venhamos aprender com Amã o que não fazer. Que nós venhamos ter uma leitura de ambiente e entender o que o torno e o entorno diz ao nosso respeito. Presbítero Josimar, ponto de número 2, o banquete do vinho. Bom, esse banquete do vinho tem um propósito, né? De denunciar e de revelar o que estava na mente do perverso Amã. Era muito comum, principalmente no costume persa, eles darem banquetes para confraternização e também para celebrar vitória, né? Então, quando Esther ela oferece esse banquete, né, ela está na intenção de ser um instrumento de Deus para livrar o povo do Senhor. É claro que, quando nós olhamos para esse contexto e a proposta do nosso comentarista aqui, nós vamos ver que nós não estamos aqui fazendo alusão para que as pessoas consumam bebida alcoólica, muito pelo contrário. Hoje, no Novo Testamento, nós temos um conselho bíblico de nós nos afastarmos do vinho. Tanto que nós vamos perceber dentro da Bíblia Sagrada inúmeras pessoas que o vinho teve uma situação desconfortável, como, por exemplo, Noé, lá em Gênesis capítulo 9. Nós temos também o próprio Ló, né, que foi uma situação dada pelo vinho. O apóstolo Paulo, ele vai nos aconselhar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22, a fugirmos, né, a fugirmos do vinho, não nos embriagarmos com o vinho, né? Então nós, como cristão, nós observamos que a bebida alcoólica é algo que não faz parte da nossa vida. Mas nesse contexto aqui, o contexto em que Esther ela vai apresentar, a intenção de oferecer esse banquete era denunciar a trama do perverso Amã. Diácono Gabriel, o banquete do vinho. Nós vemos que o pastor Silas Queiroz destaca, com o fundamento de Esther capítulo 7, versículo 2, que era comum no Império Persa o banquete do vinho. E nós vemos que essas celebrações elas demonstravam confraternização entre o povo, entre si. Mas esse banquete tinha um propósito, que era denunciar alguém que estava agindo contra o povo judeu. Claro que nós, como cristãos, não entramos na prática de relacionar com a bebida alcoólica, mas nós entendemos que a partir dessa cosmovisão, nós vemos que esse banquete do vinho tinha um propósito, que era denunciar um homem maligno. Deus ele tem os seus meios e as suas formas para trabalhar, mas nós entendemos que nós seguimos a visão de abstermos da bebida alcoólica. Observe Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Claro que existem algumas linhas teológicas, algumas religiões que pensam diferente, mas nós vemos que o Antigo Testamento, nós vemos à luz da Escritura Sagrada, nós vemos que no Antigo Testamento é enfático em dizer os terríveis males, como o presbítero Josimar bem disse, alguns homens que sofreram com isso, o próprio Noé, Ló, Sansão também, como ele era nazireu, não poderia, tinha que respeitar, porque tinha que seguir a ordem de abster-se do vinho. E nós vemos que existia essa ordem também para os sacerdotes, a abstinência total do vinho era condição do nazireado. E nós vemos também que havia uma proibição para os sacerdotes. E nós vemos que no Novo Testamento tem um conselho. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. Queridos, o versículo número 2 vai dizer: disse também o rei Esther no segundo dia, no banquete do vinho. Numa interpretação histórica e cultural, levando em consideração o protocolo da corte do Império da Pérsia, o banquete do vinho era um protocolo da corte. Era uma previsão real de como a corte se comportaria. Esther não tinha opção de não servir o vinho, porque isto era um protocolo de atendimento da nobreza do Império Persa. Se você se valer
mão de uma literatura historiográfica que comentará os costumes dos povos antigos, especialmente aqueles comentários que tocam na cultura das cortes dos povos antigos, você verá que o vinho e o uso desse tipo de bebida constava da maneira como o rei deveria receber os seus convidados, era a maneira como o rei, sendo anfitrião, deveria se comportar. Era um protocolo da rei. Por exemplo, um protocolo do reinado e do Império Persa. Por exemplo, se você tiver o privilégio de comparecer à presença de Sua Alteza, Vossa Majestade, o Rei Charles, o rei do Reino Unido, você não pode encostar nele, você não pode pegar na mão dele. Temos até um conhecido episódio, meus irmãos, do jogador de futebol Davi Luiz, que quando ganhou a Champions League pelo Chelsea, o Chelsea leva-os até a presença da então viva Rainha Elizabeth e ele se esquece e dá a mão para a rainha. Ele quebrou o protocolo. Então o banquete do vinho constava desse protocolo. O que nós temos que entender é o que Paulo escreve em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. E para embriagar com vinho, você tem que tomar a primeira dose. Não tem como você se embriagar sem tomar a primeira dose. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses 5,22. Abstende-vos, fujam de toda a aparência do mal. Portanto, nós subscrevemos a orientação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, como também a orientação de nosso ministério, de nosso pastor, pastor Mário Lúcio dos Santos, que os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, especialmente do Ministério Floresta, devem se abster totalmente de todo tipo de entorpecente, seja bebida alcoólica, seja vinho, seja qualquer outro tipo de droga, lícita ou ilícita. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. Ponto 3. Presbítero Josimar, qual é a tua petição? Aqui nós podemos observar que Esther se coloca em risco, porque ela tinha conhecimento de tudo que havia acontecido na corte, mas ela se coloca em risco para ser usada por Deus, para ser um instrumento na mão de Deus, para que Deus possa livrar o seu povo. É claro que a gente sabe, assim como Mardoqueu fala com ela, que se ela não agisse, Deus traria livramento de outra forma. Mas, no entanto, ela se coloca em risco e nós observamos um outro princípio, que é a determinação de Assuero em saber qual era a petição da rainha, né? E aí nós vamos ver lá em Esther 7,2 que ele está buscando a verdade. Assuero está buscando a verdade porque algo o incomodava. Não era comum a rainha agir da forma que Esther estava agindo se ele não soubesse que fosse uma coisa grave, né? Eu quero reiterar com esse ponto e colocar que nós devemos, como cristão, buscar sempre a verdade. Naquele momento, a verdade ela era oculta para Assuero, mas a coragem de Esther, a coragem da rainha, vai expor a trama e revela de fato quem era Amã. Porque talvez Assuero não tivesse o conhecimento da pessoa que lhe havia dado tanto poder em suas mãos. E esse poder, e a gente tem aquela fala, né, que a gente costuma saber a pessoa quando você dá poder a ela. E quando ele pega esse poder na mão, a primeira coisa que ele faz é tentar destruir um povo que ele não gosta. Um povo que ele não gosta por quê? Porque esse povo não o bajula, esse povo não se dobra diante dele, esse povo não o adora, esse povo não se curva diante dele. Então isso levanta um certo ciúme, porque Amã é o tipo de pessoa que quer toda a atenção para si. Amã, ele quer ser elogiado, ele quer ser bajulado, ele quer ser paparicado, né? E nós vemos que o povo de Deus, ele busca o Senhor, então eles não se curvaram diante de Amã. E com isso, a coragem da rainha em revelar de fato quem ele era. Alguém maligno, perverso, que estava tramando mal contra um povo, estava cometendo uma injustiça contra alguém que nada lhe fez. Porque o povo judeu, nós vemos pelo contexto tanto histórico quanto a própria Bíblia, né, que eles não haviam feito nada contra Amã. Mas o fato de Amã não gostar do povo, ele pega esse poder e observamos, irmãos, que ele era o segundo após o rei. Ele tinha sido exaltado de tal maneira e ele se sentiu, ele achou que ele poderia fazer tudo e mais à frente nós vamos ver que ele vai manipular o decreto persa para tentar conseguir o seu intento.
Mas nós vemos que Esther é usada por Deus com coragem, com ousadia, e com isso nós, como cristãos, nós precisamos também nos colocar como instrumentos diante de Deus, com coragem e ousadia para denunciar as injustiças e falar a verdade. Diácono Gabriel, qual a tua petição? Foi o que o rei disse à rainha Esther. Nós vemos que Esther, aprendemos isso nas lições anteriores, ela age com prudência, ela não agiu precipitadamente. Nós vemos que, em primeiro lugar, ela ora, jejuma para ir até a presença do rei, o rei estende o cetro para ela, e ela convida o rei Assuero juntamente com Amã para o primeiro banquete. Nesse contexto, nós estamos no segundo banquete. E nós vemos que Esther, ela se coloca em risco para livrar o seu povo. Ela vai dizer para Mardoqueu, perecendo, pereço. Esther agiu, orou e confiou em Deus, mas sabia dos riscos que ela estava correndo para livrar o seu povo. E neste contexto nós vemos alguns princípios. O primeiro princípio, a determinação de Assuero em descobrir a verdade. No contexto de Esther capítulo 7, ele faz a mesma pergunta novamente. Rainha Esther, qual é a tua petição? Nós vemos que o rei Assuero estava determinado em saber a verdade. E o crente, o cristão, ele deve sempre andar com a verdade, pois é a verdade que liberta. Em segundo lugar, nós vemos a coragem da rainha Esther. A partir do versículo de número 3 ao versículo de número 6, nós vemos que Esther, ela se revela ser uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer que Deus, ele não nos deu espírito de covardia. Então é preciso ter coragem para denunciar o mal que está ao nosso redor. Em terceiro lugar, nós vemos a sabedoria de Esther, que além de coragem, ela foi sábia para expor o plano maligno. Nós vemos Provérbios capítulo 31, versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Amados, segundo a versão de Barbosa, Esther capítulo 5, versículo 8, quando o rei pergunta para ela, 5:6, perdão, quando o rei pergunta, qual é a tua petição? A Esther fala assim, nada não. Segundo a versão de Barbosa, tá? Na versão de João Ferreira de Almeida, ela vai dizer, se eu achei graças diante do rei, me prepare um segundo banquete, me dê a honra de comparecer um segundo banquete. E aqui, Gabriel, vai um conselho para você que você casou de novo. Quando você fizer algo assim para sua esposa, ou chegar em casa, numa situação qualquer, e você perceber nela uma ansiedade e ela falar assim, nada não, acenda todos os sinais vermelhos da sua vida, tá? Porque pode... E faça um banquete. Ela diz nada não. Então, no segundo banquete, o rei ele vai ansioso ao seu encontro porque ele fez um cálculo lógico. Essa mulher não está correndo, colocando a vida dela em risco por conta de nada. Logo ele então já pergunta para ela, me fala logo qual é a sua petição. Parece que isso estava consumindo a paz do rei. Isso denuncia o espírito manso e a sabedoria de Esther, porque ela ouviu o conselho de Provérbios 24:6, segundo a versão Bíblia King James atualizada. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. A estratégia de Ramã era a manipulação, e a estratégia de Esther era confiar no Deus, o Senhor Jeová Jireh, o Deus da providência. Ponto 2. A fúria do rei contra a injustiça, a revelação do plano. Irmão Josimar? Bom, nós vemos aqui que Esther, ela, como já foi bem colocado por todos nós, que ela se coloca como instrumento na mão de Deus, né? Havia uma distorção da lei para perseguir o povo de Deus. Amã pega a lei persa e ele faz uma distorção dessa lei sem que Assuero tenha o conhecimento para perseguir o povo de Deus. Isso também, fazendo uma aplicação prática, né? Nos dias atuais existem homens usados pelo inimigo
tramando leis para perseguir, para afugentar, para tentar calar a igreja do Senhor, né? E nós observamos aqui que quando ela faz esta revelação, ela está trabalhando para livrar a nação e ela está trabalhando em favor dos necessitados. Nós vemos lá em Provérbios 31, 8, 9, que diz assim, ó, abre a tua boca no lugar do mudo pelo direito de todos os que estão morrendo. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos oprimidos e necessitados. Como servos do Senhor, eu quero fazer uma aplicação prática para nós como servos do Senhor. Nós como servos do Senhor também, nós precisamos lutar contra as injustiças, pregar a palavra do Senhor contra as injustiças, anunciar a palavra do Senhor contra as injustiças. Então o que Esther faz? Ela vai expor a injustiça que Amã está cometendo, utilizando-se de um decreto para fazer o mal contra o povo de Deus. A intenção de Amã é exterminar o povo de Deus. A intenção dele é acabar com todos os judeus. Só que o que Amã não sabe é que por trás desse povo existe um Deus. E esse Deus, a Bíblia vai dizer que ele é poderoso. A Bíblia vai dizer que ele não perde batalha. A Bíblia vai dizer que ele não deixa os seus desamparados. Ora, Davi não disse, hoje eu sou velho, mas eu já fui moço. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus ele está o tempo todo trabalhando em favor do seu povo. Nós, como igreja do Senhor, somos perseguidos. Nós, como igreja do Senhor, sofremos afronta. Nós, como igreja do Senhor, passamos por dificuldade, mas temos que ter em mente que Deus está o tempo todo trabalhando em favor do seu povo. Por isso, irmãos, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Glória a Deus. A revelação do plano, irmão Gabriel. A partir da perspectiva do capítulo 7 de Esther, nós observamos que ela vai detalhar ao rei o que havia acontecido. Observe o versículo de número 4. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servos nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não me recompensaria a perda do rei. Nós vemos que Esther ela vai explicar o plano maligno, mas ela se posiciona para defender a sua própria vida no período. Nós vemos que no diálogo que ela vai ter com Mardoqueu, Mardoqueu vai dizer, olha, não confie na sua posição de rainha, porque o decreto era para todos os judeus de todas as províncias. Então a Esther ela se posiciona para defender a sua própria vida do perigo. Esther ela expõe a injustiça, descreve que havia sido feito um decreto contra o povo judeu. E através disso, nós podemos tirar alguns princípios. Como eu falei anteriormente no subtópico anterior, é preciso ter coragem para falar a verdade e expor a injustiça. Que Deus te dê coragem para expor a injustiça que tão de perto nos rodeia. Segundo lugar, sensibilidade à necessidade do próximo. Esther, ela sentiu a necessidade dos judeus, dos seus irmãos, dela se posicionar. Então Esther se posicionou não somente para defender a sua própria vida, mas também para defender toda a raça do povo judeu. Em terceiro lugar, é preciso confiar na justiça divina. A nossa salvação vem do Senhor. O salmista, no Salmo 121, verso 2, vai dizer que o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nos dias atuais, no século a qual nós vivemos, observamos que existem leis sendo distorcidas para prejudicar o povo de Deus. Então que Deus venha nos levantar, assim como levantou Esther, para se posicionar contra qualquer injustiça contra o povo de Deus. Queridos irmãos, a palavra vai nos dizer e nos sugerir que Esther precisava de um sinal, Josimar e Giacomo Gabriel, para apresentar a sua petição. E o sinal foi dado no versículo 2 do capítulo 7. O rei pergunta qual é o requerimento dela e diz, até a metade do reino se fará. A minha mãe me dizia uma frase que, às vezes, o cavalo não costuma passar arriado mais de uma vez.
E ela percebeu então que a ela estava dada a oportunidade. Deus estava dando um sinal para ela. Minha filha, o rei te entregou a metade do reino na mão. É a hora de você falar. E ela seguiu o conselho de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Há um tempo de calar. E ela ficou calada no primeiro banquete. E quando esteve na presença do rei. Só que o rei agora dá um sinal para ela que ela precisa falar. E a Bíblia vai nos dizer, tempo de calar, mas também há tempo de falar. E era chegada a hora de Esther falar. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender as estações do ano e as épocas da vida que nós estamos passando. Tem tempo que nós temos que ficar calado mesmo. Pedir de Deus o socorro, correr para os pés de Jesus. Mas, dado-nos o sinal verde pelo céu, a gente precisa tomar uma atitude. Esther, então, tinha na mesa as seguintes escolhas. Ou escolher para cima, Josimar, João Gabriel, a metade do reino, ou apontar ao rei o livramento e a necessidade de socorro para o seu povo. Que nós venhamos aprender com Esther. Nós vivemos um tempo de polarização política em nosso Brasil, quiçá no dizer no mundo. Estamos com eleições municipais, eleições presidenciais nos Estados Unidos, e se chegou um tempo de falar, é agora. A igreja precisa se posicionar, respeitando a Constituição, respeitando as leis, e se valer de toda a institucionalidade para proclamar o santo evangelho de Cristo e defender o direito daqueles que estão injustiçados. Tá? Ponto número 2. Quem fez isso, Josimar? Nós observamos que Assuero não tinha conhecimento da extensão desse decreto. Né? No capítulo 7, versículo 4, Esther vai usar uma expressão, porque estamos vendidos. No hebraico, vendidos é macar. Né? E dá a ideia de que fomos entregues à morte. E ela vai dizer, eu e o meu povo Iã, parentes próximos. Esse é o sentido da expressão que ela usa dentro desse contexto. Né? O que nós podemos observar com isso? Assuero coloca alguém no seu reino e dá poder a essa pessoa sem ter conhecimento da perversidade do coração dessa pessoa para cometer uma injustiça. E essa injustiça poderia custar caro, poderia custar a vida da sua própria esposa e a vida do povo da sua esposa. Né? O que eu consigo aprender com isso, irmãos? Nós precisamos estar atentos a todas as situações para não cometermos injustiça. Porque Assuero, sem querer, através de Amã, ele estaria cometendo uma injustiça tremenda. Queria matar, assassinar um povo inocente. Um outro princípio que eu aprendo aqui é que nós devemos ter cuidado, e aqui eu me dirijo até às lideranças, nós devemos ter cuidado a quem nós damos poder. Porque se dermos poder a alguém perverso, esse alguém perverso não agirá para o bem, ele agirá para o mal. E um outro princípio que eu quero colocar aqui, que nós precisamos. Amã tinha um cargo na mão, ele tinha poder na sua mão, ao invés de fazer o bem, a perversidade do seu coração escolheu fazer o mal. Nós, como servos do Senhor, ao assumirmos um cargo, a estarmos à frente de um trabalho, a estarmos à frente de uma obra, nós precisamos usar esse cargo com temor e responsabilidade para a glória de Deus. É claro que nós estamos falando aqui de alguém que não tinha o conhecimento do verdadeiro Deus, mas eu estou fazendo uma aplicação para os irmãos para que nós possamos entender o poder na mão de alguém maligno e perverso pode custar caro. E era o que estaria custando para Assuero. Né? Ele não tendo conhecimento da extensão desse decreto, não sabendo quem de fato era Amã, ele estaria dando poder na mão dessa pessoa para fazer mal e cometer uma injustiça. Né? E a Bíblia ela é bem clara que nós não podemos cometer injustiça, mas nós devemos pautar pela justiça. Tanto que a Bíblia diz que bem-aventurados são os justos. Né? Aquele que ama e comete a justiça, porque o reino dos céus é dele. Né? Então fica aqui para nós esse princípio.
é esse ensinamento. O poder nas mãos da pessoa errada pode ser destruidor. É verdade. Irmão Gabriel, quem fez isso? Nós vemos nessa perspectiva, do capítulo 7, versículo 5, a ignorância do próprio rei Assuero, a não conhecer a extensão do seu decreto. Observe o verso 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Nós vemos que Assuero foi surpreendido. Talvez essa surpresa deu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, de não saber de que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Ester era judia. Nós vemos que Amã, ele foi longe demais. Cada um deve entender o seu próprio limite dos seus direitos. Nós vemos que nós estamos em uma sociedade onde é nos dado os nossos direitos, mas também os nossos deveres. Então é preciso nós respeitarmos este limite. E nós vemos que nesse episódio, Amã, ele era um homem poderoso, além de possuir grandes riquezas, ele tinha um status. Era o primeiro-ministro persa. E nós vemos que não se pode dar poder a pessoas que têm um coração mau, pessoas que têm um coração maligno, porque nós vemos que é preciso estarmos com pessoas de corações humildes ao nosso lado, porque existe aquele ditado: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Nós vemos que nesse contexto, Amã, o homem poderoso, o homem rico, ele tinha todas essas qualificações, mas ele tinha uma coisa que o dinheiro não comprava, que era o respeito. Queridos, eu gostei do comentário que diz que provavelmente o rei não sabia por conta do seu vício em bebida. No versículo de número 10 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o rei estava com o coração alegre por causa do vinho. Quando nós vamos falar aqui do decreto para destruir os judeus, Ester capítulo 3, versículo 15, a Bíblia vai dizer que enquanto os correios levou a má notícia da destruição do povo de Israel, o final do versículo vai dizer: e o rei e Amã se assentavam a beber. No capítulo número 7, versículo número 2, o banquete se dá como sendo denominado o banquete do vinho. Então, provavelmente, o rei era manipulado por ter o mau hábito de estar sempre bebendo. E por isso, arrasou-se que provavelmente, quando ele sela o decreto da destruição, ele não estava com todas as suas faculdades mentais em perfeita condição. Ele não estava são, como nós costumamos falar. Provavelmente ele estava dominado pelo vinho. E agora, então, ele lhe é revelado o que estava para acontecer. Ester diz para ele: meu povo está vendido. E o preço já foi dado. Qual o preço? Está aqui, ó, Ester capítulo número 10, versículo 9. O preço era 10.000 talentos de prata. Então, meu querido irmão, o rei então percebeu que ele havia dado poder demais para Amã, que o manipulava de todas as maneiras que ele podia fazer, provavelmente usando até mesmo o vinho. Então aqui eu deixo a palavra para os nossos colegas de ministério, para os pastores. É o que diz Jeremias 3, versículo 15: e vos darei pastores segundo o meu coração. Lembre-se de uma coisa, meu santo: o Senhor não dá igreja para pastor, o Senhor dá pastor para a igreja. Sua pessoa não é dono da igreja que o Senhor pastoreia. O Senhor tem o santo privilégio de exercer essa função. Mas só Jesus pode dizer: a igreja é minha. Ponto 3. A terrível reação do rei, Josemar. É interessante a gente observar que o comentarista ele vai colocar que é provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entende o tamanho da injustiça cometida contra o povo judeu, né? Então o rei ele vai ter uma reação porque ele fica um tanto indignado, porque a injustiça era grande, era terrível, era uma coisa horrível, né? E aí nós vamos ver que, assim como Ester se colocou à disposição para defender o povo judeu, nós também somos chamados para defender aqueles que não se podem defender.
nós temos como cristão esta prerrogativa, né? E eu observo que, como disse o nosso irmão Gabriel, Esté orou, esperou o momento certo, esperou a hora certa de agir, mas Esté confiava no Senhor. E a prova disso é o fato dela esperar o momento exato. E isso eu aprendo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo vai dizer que as nossas armas, elas não são carnais, são armas espirituais. Assim como Esté, por que Esté teve tanta sabedoria? Porque ela buscou de Deus. Nós também, para agirmos em muitas e determinadas situações, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para obtermos vitória. Qual foi o resultado dessa ação de Esté sendo orientada por Deus, tendo temor, tendo responsabilidade e agindo de forma sábia? Foi que a injustiça que estava sendo cometida contra o povo foi revertida. E o mal que estava sendo preparado, tanto para Mardoqueu quanto para o povo judeu, se voltou contra Amã. A reação do rei foi o quê? A morte de Amã. Então, nós precisamos ter em mente que todas as situações que nós enfrentamos, nós temos um Deus. O que nós precisamos é orar e agir com sabedoria. Quantos cristãos estão, muitas das vezes, destruindo seus ministérios, acabando com a sua chamada por não ter sabedoria, por não saber agir no momento certo, por não saber agir de forma correta. O que nós aprendemos aqui com Esté, a lição valiosa que nós tiramos aqui, é que, em primeiro lugar, na vida do cristão, tem que ter Deus. Em segundo lugar, nós temos que ser direcionados por Deus. Nós temos que ser conduzidos por Deus, ser guiados pelo Espírito. Porque uma coisa é fervoroso, outra coisa é espiritual. Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer para a igreja de Corinto que eles eram carnais, porque era uma igreja que tinha os dons, mas não era uma igreja espiritual. Qual é a diferença do fervoroso para o espiritual? É que o espiritual ele é guiado pelo Espírito. Ele age em conformidade com a palavra do Senhor. Então ele tem sabedoria. Esté demonstrou sabedoria e a reação foi que o rei se sentiu indignado e Amã teve que aguentar as consequências. A terrível reação do rei, irmão Gabriel. Esther, ela demonstra uma ação poderosa para livrar o seu povo. Mas nós vemos que isso não foi de uma hora para outra. Esther, ela buscou a direção de Deus para agir. E nós precisamos, em todos os aspectos da nossa vida, buscar a direção de Deus. Às vezes nós tomamos uma atitude para depois buscar a direção do Senhor. Então nós vemos que aprendemos com Esther esse princípio. Antes de qualquer atitude, é preciso buscar o Senhor para agir com prudência e sabedoria. E nós vemos que Esther, ela vai responder com firmeza a pergunta do rei Assuero. Nós vemos que no verso de número 6, do capítulo de número 7, e disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Nós vemos que Deus nos capacita no momento certo para erguermos a nossa voz em favor dos que não se podem se defender. Nós vemos que Esther, no momento certo, ela agiu e declarou o plano odioso e também quem era o arquitetor desse plano. Quem arquitetou esse plano, o terrível Amã. Nós vemos que o rei Assuero, nesse instante, ele ficou furioso e levantou-se e foi para o jardim do palácio. E nós vemos que ele estando lá, observe o verso de número 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther, pedindo misericórdia. E o rei vai interpretar essa cena de uma outra forma. E ele vai dizer, Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Então a situação de Amã foi piorando cada vez mais. Queridos irmãos, eu só quero ressaltar aqui, visto o nosso tempo já está terminando, que o Amã pensava que o plano da forca era secreto.
Mas no versículo número 9 do capítulo 7 vai dizer: Então disse a Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai nela. Queridos, a reação do rei foi equivalente à ameaça que Amã havia feito ao povo judeu. É um dos princípios que regem o conceito de legítima defesa. Sabia, meus irmãos? Sabia, Gabriel? Sabia, Josimar? O rei agiu aqui em legítima defesa de terceiro. E a reação dele foi exatamente dar uma contra-ordem, porque era uma atitude correspondente, proporcional e razoável à atitude de Amã. Nós estamos por terminar a nossa aula, estamos no tópico número 3. Você já curtiu, você já compartilhou? Nos ajude a fazer a palavra de Deus chegar onde mais ela precisa chegar, aos corações dos perdidos. Ponto 3, grande livramento, a história da forca chegou ao palácio, meu Josimar. Então nós observamos, né, conforme descrito lá em Provérbios 22, o temor ao rei é como um rugido de leão, e quem se ira contra ele peca contra a sua própria alma. Amã construiu uma forca e ele pensava em pendurar nela Mardoqueu. Segundo o que relata Harbona, essa forca ela possuía 22 metros. E a intenção dele era pendurar ali Mardoqueu, porém, nós vamos ver que a morte de Amã é uma ação do rei contra uma injustiça cometida contra o povo de Deus, né? Então, irmãos, nós vemos que o homem mau, o caminho do homem mau é a destruição. A perversidade de Amã em querer destruir o povo de Deus levou ele a ser pendurado na forca que ele mesmo construiu. E olha, os resultados são catastróficos, porque todos os filhos de Amã foram mortos. A família de Amã foi extirpada da terra. Enquanto isso, o povo de Israel saiu vitorioso. O povo de Deus saiu vitorioso. Então essa história da forca chega ao palácio, Assuero fica indignado com tudo que Amã tramou, e ele fala assim, ele construiu uma forca? Então vai lá e pendura ele nela. Isso mostrando que Deus está contemplando as injustiças. E Deus não vai deixar que a injustiça chegue até o seu povo. No momento certo, ele vai agir. No momento certo, ele vai se levantar. Essa palavra talvez seja para você que se sinta injustiçado, né? Devido a várias situações. Mas se você está no caminho do Senhor, se você está confiante no Senhor, se você está em Deus, saiba que no momento certo, Deus irá trazer a resposta para o seu problema. Foi o que aconteceu com o povo judeu. No momento certo, Deus se levantou e trouxe a resposta para o povo de Deus. Glória a Deus. A história da forca chegou ao palácio, irmão Gabriel. Nós vemos que, a partir da reação física e verbal do rei Assuero, leva todos os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Nós vemos que a ira do rei Assuero, ela se redobra após o rei, voltando do jardim do palácio, ver Amã deitado junto à rainha Ester. Nós vemos que o rei vai interpretar de uma outra forma e a sua ira vai redobrar sobre o homem por nome Amã. E nós vemos que um dos eunucos, por nome Harbona, ele vai destacar a forca. Então, a história da forca já havia chegado no palácio. E ele vai destacar o tamanho dessa forca, cerca de 22 metros. Nós vemos que a própria justiça divina vai dar o desfecho para a vida de Amã. E a justiça divina é uma justiça severa. Observe a epístola de Paulo à igreja da Galácia, Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A história de Amã possui um fim trágico, pois ele decidiu perseguir uma nação, a nação escolhida
de Deus, o povo judeu. Rapaz, era uma biteira de uma forca, hein? Chapoca de forca. 22 metros, se você dividir pelo andar, né, dos prédios hoje, por 2,80, é quase um prédio de 8 andares. Acho que Ibatiba, se você não sabe, Ibatiba é uma cidade pequena, e Ibatiba não tem eu não lembro de ter aqui um prédio de 8 andares. Acho que o prédio lá do seu pai tem quase isso, né? Então, meus amados irmãos, aquilo que ele fez para humilhar o povo acabou se voltando contra ele. Então, cuidado com o seu sentimento de vingança. A palavra de Deus vai nos dizer, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele há de colher. A semeadura é opcional. Agora, a colheita é obrigatória. Como bem nos adiantou o presbítero irmão Josimar, a semeadura, quem fez foi o Amã e a esposa. Quem colheu? Ele, a esposa e toda a sua família. Ponto 2. Os ventos mudaram. Irmão Josimar. Nós aprendemos aqui um princípio muito importante. Nós vamos ver pelo que propõe o nosso comentarista, né, citando até mesmo o próprio Arbona, que todo o indício do contexto ali, todos os servos e súditos daquele reino se curvavam diante de Amã, bajulavam Amã. Tanto que ele se exaltou porque todo mundo bajulava. Era elogio para lá, elogio para cá, né? Só que quem que vai dar a ideia da forca? Os bajuladores. Os bajuladores. Então, qual o cuidado que nós aprendemos aqui? Observe bem, o povo judeu, Mardoqueu não se curvava diante de Amã, mas Mardoqueu era sincero. Mardoqueu era um homem de Deus. É muito melhor termos do nosso lado homens de Deus sinceros do que homens bajuladores. Porque o bajulador, da mesma forma que ele te elogia, da mesma maneira que ele te elogia, é a mesma forma que ele, em um sentido figurado, é claro, ele pega uma faca e crava nas suas costas. Nós aprendemos isso aqui, né? E Amã se exalta de tal forma, porque todo mundo elogia, todo mundo está venerando Amã, pelo que ele pode proporcionar, porque sendo o segundo, ele era alguém muito importante na corte, né? Mas Amã vai se encher disso e Amã vai se esquecer de uma coisa muito importante. Existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu. Mardoqueu, até então humilhado, tinha conhecimento que existia um Deus no céu. Mas esse Mardoqueu humilhado agora é exaltado. E Amã, que era então exaltado por pessoas, agora ele começa a ser humilhado a ponto de ir para a morte. O que eu aprendo com isso? É muito melhor ser exaltado por Deus do que ser exaltado por homens. A exaltação por homens é passageira. A exaltação dada por Deus será lá nas mansões celestiais. Então nós, como servos do Senhor, precisamos ter isso em mente. Os ventos mudaram, irmão Gabriel. Até aquele dia, exceto o judeu por nome Mardoqueu, todos os servos se inclinavam perante Amã. Nós vemos que, como o presbítero Josimar bem disse, ele era bajulado. E nós vemos que, por Amã ser um homem soberbo, presunçoso, talvez ele não fosse querido por todos, porque nós vemos que na primeira oportunidade, um dos oficiais do rei teve a iniciativa de sugerir a sua execução. No momento que Amã tinha poder, tinha crédito, todos se dobravam, era bajulado, mas nesse contexto, bastou somente uma oportunidade para um dos oficiais do rei sugerir a sua execução. Porque nós observamos que em um ambiente de poder vai imperar a conveniência. Nós vemos que um dos oficiais vai sugerir a morte, porque num ambiente de poder, muitos querem tomar o lugar do outro. Nós vemos que Arbona foi perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. E ele informou que a forca estava preparada e que Amã havia feito exatamente para o judeu Mardoqueu. Queridos irmãos, Mateus 7,25 vai nos dizer: e caiu a chuva, transbordaram o rio e sopraram os ventos. Escreva isso na página do seu coração. Os ventos sempre mudam. O bom amigo
não é aquele que só te conforta, é aquele que antes te confronta a propiciar-se nas mudanças tão necessárias para as nossas vidas. Presbítero Josimar, só palavra de conclusão aí em 30 segundos, para nós arrematarmos essa tão bela aula. Quero primeiramente agradecer pela rica oportunidade e deixar bem claro para os irmãos. O caminho do servo do Senhor é a humildade. Nunca vá pela prepotência e pela soberba, porque a soberba e a prepotência é um claro indício de queda. Né? Como nós aprendemos aqui, a soberba de Amã levou ele à queda. Irmão Gabriel, só palavra de conclusão. Nós vemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas nós vemos que Amã, ele colheu aquilo que ele plantou. Então o caminho do cristão não deve ser guiado pela soberba, pelo ódio. Amã planejava uma forca para matar Mardoqueu juntamente com todos os judeus, mas a forca que Amã preparou foi um instrumento da sua morte. Que venhamos ser guiados pelo Espírito Santo, com um coração humilde, não soberbo. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus não nos chamou para construirmos forcas. Deus nos chamou para construirmos pontes, tá? A forca que Amã construiu foi usada para enforcá-lo. Que Deus nos livre desse sentimento faccioso e venhamos ser conhecidos como pacificadores, como filhos de Deus. Nós queremos agradecer a sua boa audiência. Compartilhe esse vídeo com a sua família, porque Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.